Contigo, viu, Lélio Galvão Bueno, Gustavo? Pois é, chegou ao final o Campeonato Brasileiro 2018, tá todo mundo sabendo disso, é óbvio, mas a gente tem que pontuar aqui algumas questões, né? A primeira delas é o nível técnico do Campeonato Brasileiro, hein? Muito fraco mesmo. Tivemos até muita emoção nesta disputa, mas hoje o que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, é a queda daquilo que sempre foi a referência para o mundo no que se diz respeito ao futebol, a qualidade dos nossos jogadores. Hoje dificilmente você consegue enxergar numa equipe do futebol brasileiro 6, 7 bons jogadores. Há uma limitação técnica muito grande. E a gente sabe de quem é a culpa perfeitamente. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não. Os camaradas que são responsáveis por revelar os jogadores, esses camaradas aí, eles estão perdendo o fio da meada, porque todo mundo sabe que existe uma necessidade muito grande de você colocar o jovem para atuar. Então, são queimadas algumas etapas. Você vê alguns jogadores sem o mínimo de preparo para estar num time profissional. Aliás, toda regra tem a sua exceção, né? E o time do Grêmio ontem deu uma canseira no Galo. Tem um tal de Jean-Pierre lá, esse menino jogou demais. Ele tá mais um Messi. O próprio PP lá, ó. Mais um Messi, PP. O outro que saiu, o Lucas Poletta, esse então parecia o Cristiano Ronaldo correndo, né? Mas isso aí foi o grande problema do Atlético durante a temporada. Mas a gente espera que haja uma preparação melhor, que o jogador tenha fundamento, que saiba passar uma bola, que saiba chutar, que saiba se locomover dentro de campo. Em alguns jogos, o que a gente viu foi, assim, um nível técnico baixíssimo e que não é condizente com a história do futebol brasileiro. Mas falando sobre os jogos de ontem, o amigão vai falar sobre o jogo do Cruzeiro. No Independência o negócio foi feio, amigão, porque o Atlético não estava jogando mal, pelo contrário, ele estava sufocando o Grêmio. Mas o Grêmio, no primeiro gol, no lance fortuito, conseguiu fazer 1-0. E aí o que o Atlético não havia demonstrado até então no Campeonato Brasileiro apareceu, com um poder de reação muito grande, porque ele empatou o jogo com Elias, levou o segundo gol, aí ele empatou o jogo de novo. Primeiro gol do Otero na partida, né? Cobrando falta. Aí levou o terceiro gol. Aí ele empatou de novo com o Fred e conseguiu fazer o 4-3, o gol da virada. Aquele chamado gol espírita, né? Porque a curva que a bola pegou, pelo amor de Deus, vou te falar, ele não tá muito longe de ser ainda, mas o Otero tá vivendo dias, eu vou te falar uma coisa, de Marcelinho Carioca, hein, brother? Esse último mês foi de Marcelinho Carioca. Pra ser, tem que ser campeão, decidir os títulos e tal, mas o Otero tá no caminho certo, a bola parada é com ele mesmo. E ontem, que é isso? Esse quarto gol foi assim, um gol sensacional. E sobre a questão da luz apagar, muita gente falando que o Atlético apagou a luz de sacanagem. Bom, ele deve até ter esse poder, mas não vamos espalhar pra ninguém não, que tá chovendo desde sexta-feira sem parar em Belo Horizonte, né? Em qualquer lugar onde chova em Belo Horizonte, a luz acaba à toa. E num estádio de futebol não seria diferente. Não sei se interferiu esse apagão, não. Acho que pelo contrário. Pelo que estava se desenvolvendo ali, pro Grêmio foi até bom, porque os caras estavam empatando e tal, e o Atlético com um jogador a menos, não sei se ele teria de fato esse benefício todo com o jogo
sendo paralisado, mas aconteceu e o Atlético conseguiu vencer e quase ficou com o mico nas mãos, né? Porque mesmo o Grêmio tendo bons jogadores, seria um mico muito grande o Atlético não vencer o Sub-11 do Grêmio ontem aqui em Belo Horizonte, mesmo ressaltando a qualidade do time do Grêmio que mais uma vez veio aqui todo reserva e complicou a vida de um time mineiro. E lá no Engenhão, como é que foi, hein, amigão? Ô, amigão, lá no Engenhão, jogo com muita responsabilidade do Botafogo, mas pouca efetividade, viu? O Botafogo até lutou, tentou, mas na verdade o Cruzeiro foi, na minha opinião, superior ao Botafogo. O Botafogo foi na raça, mas o Cruzeiro então o empate foi até injusto. Não, de certa forma, de modo geral, pela luta do Botafogo, o empate foi um resultado justo. Mas o Cruzeiro trocava passe com muito mais facilidade. O Cruzeiro que estava tranquilo no jogo, não jogou mal, fez uma boa partida, sofreu um gol ali num vacilo até. O Botafogo no momento pressionava um pouco mais e numa bola que já tinha sido perigosa no primeiro cruzamento, no segundo a zaga do Cruzeiro falhou. A zaga do Cruzeiro ontem foi bem irregular, teve até a saída do Murilo por contusão. Lucas Silva também ficou sentindo um tempo ali no meio campo, acabou que não foi substituído, continuou, jogou até bem. Mas o Cruzeiro, pra mim, foi tecnicamente superior ao Botafogo. O Botafogo compensou naquilo que tem de melhor, que é a vontade dos jogadores de conseguir o resultado. E foi bem assim mesmo para conseguir o empate, que o Botafogo, no segundo tempo, estava pregado. Não conseguia impor um ritmo de um time que necessitava vencer para ir para Libertadores. Era só ganhar e ir para Libertadores. O Rafinha foi expulso. Em determinado momento o Cruzeiro estava bem superior tecnicamente ao Botafogo. O Rafinha foi expulso num vacilo, no meu modo de ver, porque foi uma falta normal, ele reclamou, tomou amarelo, continuou reclamando, tomou vermelho. E aí o Botafogo não conseguiu, amigão, dar aquela pressão que precisava para achar o terceiro gol. Achou o segundo, fez um gol no momento em que o Botafogo pouco ia lá na frente, tinha dificuldades para conseguir encontrar as jogadas e parecia que o resultado ia ser aquilo mesmo, 2-1 pro Cruzeiro e ia morrer a fatura. As mexidas do Mano não deram tão certo assim, o Alisson não conseguiu puxar as jogadas de ataque do Cruzeiro como se esperava, as jogadas de contragolpe. Teve um lance que o cara encostou no ombro, colocou a mão no ombro dele, ele caiu parecendo assim, né? Que tinha levado um soco. Exatamente. Uma facada, alguma coisa assim, né? E aí o Botafogo, depois que fez o segundo gol, tentou chegar, mas faltou força, faltou perna pro Botafogo. E o Jair, inclusive, mencionou isso na coletiva, né? Que é um time que se doava 110% e pagou por isso no final da temporada. Esse foi o jogo de ontem. Cruzeiro... E na verdade, amigão, eu até vi a parte final do jogo. Nesses minutos finais aí, o Botafogo exigiu uma defesa do Rafael, foi numa cobrança de falta. Foi inclusive nesse lance aí do contra-ataque que o Alisson caiu, o Botafogo foi pro campo de ataque, acabou acontecendo a falta e aí o Rafael buscou no canto esquerdo. Fez a defesa, talvez tenha sido a defesa depois que o Botafogo ensaiou de virar o jogo, a defesa que o Rafael fez. Tirando isso, mal conseguiu arrematar no gol. Botafogo fraco mesmo, time cansado. Senti isso no Botafogo ontem. E o Cruzeiro jogando muito tranquilo, o que joga muita responsabilidade pro outro time. O Botafogo tava levando a torcida dele, tentando se manter no grupo dos 7 que vão pra Libertadores e pra pré-Libertadores e tal. Na hora que o bicho pegou mesmo, o negócio apertou mesmo, o Botafogo não teve força pra superar o Cruzeiro não, amigão. O Cruzeiro foi como franco atirador, né? Como veio o Grêmio aqui no Independência? Como veio o Grêmio aqui no Independência, tudo que viesse era lucro. Agora, é claro que a gente não esperava que o Atlético fosse... Sofrer tanto? Sofrer tanto, principalmente pela incompetência na marcação, né? Aqui, você se lembra quando eu disse sobre o Adilson aqui? Não dava pra falar, esse aí é intocável. E não é mesmo. O segundo gol ele ficou marcando com o olho. E depois que o Blanco entrou, né? Deu uma dinâmica, né? O problema é que o Blanco foi expulso também. Foi porque eu até acho que... Salvou? Porque era um lance muito perigoso. Era mais um contra-ataque. Tanto que a torcida até aplaudiu. Mas o Atlético tem que repensar bastante aí, principalmente seu sistema defensivo para a próxima temporada. Mesmo o Grêmio tendo conseguido fazer 2 gols em lances assim, como eu disse, fortuitos, né? O primeiro a bola parecia que era um pinball, né? Bate daqui e dali, sobra
pro camarada do Grêmio, que é o Jean-Pierre, né? Na cara do gol. E depois, o lance que o Robinho foi atravessar a bola. Bateu no juiz. Ele escorregou, bateu no juiz e vendeu completamente. Aliás, foi no segundo gol. A defesa do Atlético, né? Mas com o Adilson marcando com os olhos. Muita coisa tem que ser repensada. Eu até acho que o Flamengo não vai ser campeão da Sul-Americana. Agora eu já acho que vai. Eu acho que não. Mas eu acho que vai. Principalmente com a chance de classificar o Vasco diretamente não, lá. Não, mano, mas você lembra que eu falei que achava que o Flamengo não passava pelo Júnior de Barranquilla? Ali eu achava que era a maior chance do Flamengo não ser campeão da Sul-Americana. Aí o Júnior Barranquilla não jogou nada fora de casa e tal. Deu o Flamengo, acho que agora vai ser campeão sim. E assim, né? O Flamengo ontem também já se garantiu na Libertadores. Já tá na Libertadores. Já tá na fase de grupos. Tá. Aliás, os resultados ontem aconteceram de maneira muito curiosa. Eu tava aqui na mesa ontem fazendo plantão, o jogo do Cruzeiro. É tudo no finalzinho. Tudo no final. O Atlético precisando de um gol para poder garantir uma colocação que o levasse a Libertadores. Os gols foram saindo rápido. Saiu da Chapecoense, eu dei o resultado aqui, logo em seguida saiu o gol do Flamengo. Foi tipo menos de um minuto de diferença de um gol pro outro.